Vambora. Bora lá, vai ser bem. Olá, sou Nilceia Parisi, uma das jornalistas voluntárias da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Começa agora o podcast Missionando, da série Literatura e Missão. Episódio Escritora Mônica de Mesquita. Será uma conversa muito boa, muito produtiva, excelente, com ela, Mônica de Barros Barreto Guimarães de Mesquita. É bacharel e licenciada em Letras, Português e Espanhol, e mestre em Letras, com ênfase em Linguística Textual pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É escritora, tradutora e revisora. É professora do curso DEPAN, Desenvolvimento da Equipe de Parceiros do Ministério, desde o início da década de 1990, e leciona essa disciplina em diversas agências missionárias brasileiras. Atuou como missionária em Asas de Socorro por 9 anos. É missionária da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, desde 2001. Por 8 anos, foi coordenadora do curso de Linguística, Antropologia e Educação em Contextos Interculturais, com foco no preparo de tradutores da Bíblia para línguas minoritárias. É coordenadora do CFM, Centro de Formação Missiológica da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, curso de preparo missionário transcultural. Faz parte da liderança do DEMI, Departamento de Educação Missiológica da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras. É autora dos livros Missionários e Recursos, Parcerias no Reino de Deus, da editora Betânia, e Missões do Jeito que Deus Quer, o papel da Igreja no envio e sustento do missionário, da editora Cultura Cristã. Mônica é casada com o pastor Agripino, Marcos Agripino, mãe de Jéssica e Isabela e sogra do Daniel. Ufa! Seja bem-vinda, Mônica! Que convite especial, fiquei muito lisonjeada, muito obrigada mesmo. Prazer é todo meu ter aqui a sua carinha. Nós estamos conversando, estamos numa sala, né? Esse material se tornará um podcast, que é o podcast Missionando. Então, quem nos ouvir, obviamente não nos verá, mas eu estou aqui nesse prazer de ver a Mônica e tenho aqui nas mãos os 2 livros que citei serem de autoria da nossa escritora de hoje aqui no podcast Missionando, episódio Escritora Mônica de Mesquita. Eu já havia falado em off, falei nos bastidores aqui para a Mônica, que há alguns anos trabalho com a pessoa com deficiência visual. Então, tudo que chega às minhas mãos, eu logo tenho cuidado de descrever, por exemplo, a capa de um livro, ou como eu estou, né, como eu sou, para que a pessoa com deficiência visual possa, de uma forma mais ampla e mais à vontade, participar e entender do que estamos falando. Então, eu vou aqui aproveitar o ensejo, Mônica, e dizer que eu estou aqui, tenho em mãos Missionários e Recursos, está numa faixa, em parte, fundo amarelo, Missionários e Recursos. Acima de Missionários e Recursos está o Mônica de Mesquita. Abaixo do Missionários e Recursos, há uma faixa escrito Parcerias no Reino de Deus. Abaixo, olhando de frente para a capa, à esquerda,
o desafio de encontrar recursos para o trabalho missionário. E temos aqui o desenho de um globo terrestre e algumas mãos segurando ele embaixo. Brevemente, fale para mim, fale para nós, Mônica, quem é que bolou essa capa, por favor? Então, esse livro ele foi lançado em 2011 pela editora Betânia, como você disse, e na época o departamento de design da editora Betânia propôs essa capa, né? E de fato ela logo de início foi aprovada. Nós sugerimos um ou outro ajustezinho simples, mas com aquela ideia mesmo, né, de que o trabalho missionário é feito numa união de esforços. Por isso as mãos embaixo do globo, né? E aí as demais edições, depois teve a segunda edição e a terceira, sempre foram republicadas com a mesma capa, nós não alteramos. Excelente. Falo novamente, estamos aqui numa sala virtual, então nós nos vemos o fundo de cada uma de nós aqui do ambiente onde estamos, e eu tenho aqui ao meu fundo, à minha direita, e quem olha para mim, à minha esquerda, eu tenho uma luminária, um globo terrestre azul, e eu tenho assim no coração os países, as nações. Então, Mônica, quando eu vi este livro, vi este globo na capa, eu falei, ai, Mônica, exatamente isso, a importância de intercedermos, de levarmos a palavra, o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações, e literalmente, essas mãos dando esse sustento, este suporte. Perfeito, gostei demais. Mônica, eu tenho um outro livro que eu mencionei aqui na abertura, As Duas Faces do Sustento Missionário. É uma capa verde, abaixo As Duas Faces do Sustento Missionário, Igreja e Vocacionado, e abaixo, aí vem, olhando de frente assim, à minha esquerda tem um muro, um paredão branco, e no topo dele uma igrejinha, de fundo uma árvore. E depois, olhando de frente para essa mesma capa, há um abismo, há um intervalo, e depois uma outra parede branca em que se tem uma pessoa caminhando. A pessoa tem até uma bengala, uma vara, né, andando, e à sua frente, assim, a gente percebe que está andando em direção, aí há uma árvore que só tem os galhos, não tem fruto, não tem folhas. É isso, eu tentei descrever um pouquinho. Fale dessa capa, Mônica, por favor. Ok. Bom, essa capa, na verdade, dos 3 livros de minha autoria até agora, que foram publicados assim em papel, foi a que mais me agradou visualmente, porque o designer, que é o designer do Betel Publicações, né, a publicadora do Betel brasileiro, ele leu o livro todo, né, e ele teve esse insight e apresentou a proposta de capa. Nós fizemos assim, eu e a minha editora na época, que era a Deise Oliveira, nós fizemos assim algumas observações mínimas, e de fato, o que acontece? Essa parede que aparece como uma parede branca seria um monte, um morro, né, em cujo topo se encontra um pequeno templo, e aí tem um abismo, e aí o outro morro do outro lado, que tem essa pessoa que está andando na direção inclusive contrária, como se estivesse saindo para proclamar esse evangelho, né, para o campo missionário, no campo missionário. E é interessante que esse primeiro livro que você comentou aqui, ele foi um livro escrito literalmente, vamos dizer assim, não literalmente, mas o público-alvo desse livro, ele eram os missionários mesmo. Então, foi uma conversa minha com missionários, com vocacionados, no que concerne a captar recursos para o seu ministério, tudo que precisa ser feito do lado do missionário em relação a isso. Já esse outro livro que você comenta a capa, onde tem o templozinho, a igrejinha lá no topo, esse livro ele foi um diálogo com a igreja, na primeira parte do livro, e um diálogo com o missionário na segunda parte do livro. Ele é dividido em parte 1 e parte 2. Na verdade, ele é dividido em parte 1 e 2, que é para a igreja, 3 e 4 para o missionário. Então, eu pontuo questões que são pertinentes ao vocacionado e questões pertinentes à igreja. Agora, só a título de esclarecimento, quando você fez a minha apresentação,
Você menciona o livro da cultura cristã, que você não está com ele em mãos aí, porque ele está esgotado, né? Inclusive, a boa notícia é que ele já está no Prelo, e daqui poucas semanas a gente já vai receber a nova edição do livro da cultura cristã, que é o Missões do Jeito que Deus Quer, né? Missões do jeito que Deus quer, esse é o título. Missões do Jeito que Deus Quer, o papel da igreja no envio e no sustento dos missionários, né? Então, o primeiro livro foi voltado para os missionários, 2011. O segundo, que foi em 2017 a publicação, foi voltado para a igreja. E esse terceiro livro, então, eu abro um diálogo no começo com a igreja e na segunda parte com os missionários. Nós vamos falar com um pouco mais de detalhes desses livros, mas é importante que você que está acompanhando o podcast Missionando, nós teremos aí os links, nós teremos essas informações aqui no podcast referente a cada um desses livros para que você possa ter acesso. É importante que você saiba também da APMT-IPB, né? No Instagram, @APMTIPB, você terá também informações sobre a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É importante. Nós teremos, no decorrer de todo o Missionando, você terá estas informações. Teremos o link dos livros na descrição. Mônica, você me fala aqui de missionários e recursos, o desafio de encontrar recursos para o trabalho missionário. Você sabe que eu observei, eu também fui lendo esses livros, eu quis pegar alguns detalhes em meio a tantas leituras que faço. Você, no início, você faz aqui uma dedicação, ou uma dedicatória a Norman e Kate Olson. E esse casal é da missão Asas de Socorro, é isso? Fale um pouquinho desse casal, qual é a importância deles na sua vida, no ministério de vocês? Bom, com muito prazer mesmo, eu gostaria de apresentar ao ouvinte do podcast o casal Norman e Kate Olson, missionários veteranos de Asa de Socorro nos Estados Unidos, né? Cujo nome da missão é Mission Aviation Fellowship, com a sigla MAF. Eles, a vertente brasileira, na época, Asa de Socorro, os convidou para virem ao Brasil, implantar um departamento na agência missionária que focasse na questão da captação dos recursos, porque a aviação missionária é um ministério caro, né, porque todo reparo de aeronaves, a aquisição de peças, tudo é feito em dólar, né? E a missão Asa de Socorro já está no Brasil há 6 décadas. Naquela ocasião, lá atrás, já tinha aí quase 40 anos de caminhada. E aí esse casal veio e eles precisavam de um casal brasileiro, tupiniquim, que fosse, então, treinado por eles em relação àquilo que eles já faziam lá nos Estados Unidos há mais de 30 anos, e que, então, pudessem implementar, assumir e colocar em execução, né, esse departamento de captação de recursos, tanto a nível institucional, quanto também sustento missionário. Então, o Norman e a Kate foram os nossos mentores, né? Nós temos um amor, assim, uma gratidão ilimitada por eles. O Norman já está com o Senhor, há poucos anos atrás ele partiu. Kate está lá firme, nós conversamos de vez em quando, eles voltaram, né, para lá. E foram, assim, os nossos mentores, né? Eu posso dizer que o que eu sei hoje, o que eu ensino, a fonte, né, do aprendizado veio através desse casal maravilhoso, comprometido e que eu tenho, assim, alta conta. Amém. Uma boa referência, né? E foi um bom começo, né? Você já foi enxergando como o Senhor foi dando a diretriz para vocês caminharem. Na introdução do Missionários e Recursos, é como você falou, isso é um livro falando com os missionários, né? Você cita aqui momentos com eles, e eu achei muito interessante, né, que num encontro, numa ministração em seminários no Rio de Janeiro,
um dos participantes lhe diz que trabalha com crianças carentes no Morro, no Rio de Janeiro, e que quase ele não tinha apoio nenhum da igreja, mas ele tinha alguém que era ponta firme no trabalho dele, que era um traficante de drogas. Eu achei excelente essa sua... você ter citado esse seu momento, porque você deve ouvir muita coisa, muitas histórias dos missionários, muitos desafios, a ponto de dizer, olha, tem chegado às minhas mãos recursos por parte de um traficante. Então, antes de você comentar isso, eu quero te dizer que, continuando a minha leitura neste mesmo livro, você cita aqui William Booth, que ele é do Exército da Salvação, não é? E ele diz assim, buscando na história... Bom, esse aqui é no capítulo Buscando na História, você menciona, né? E você diz que ele fala sobre o sustento de que, seja de onde vier... A frase célebre dele é assim, eu aceito dinheiro de qualquer um, até do diabo. Lavo no sangue de Cristo e uso para a glória de Deus. Perfeito. Era isso que eu queria achar, essa frase dele, que ele falou, bom, então é de um traficante, a gente lava com o sangue do Cordeiro e usa. No momento, você conseguiu responder dessa forma para aquele missionário, ou você precisou buscar outros recursos para falar com ele? Por favor, Mônica. Olha, eu tinha acabado de administrar um workshop era um congresso de organizações que trabalham com proteção à criança e adolescente, e esse rapaz traz esse exemplo, né, dizendo que ele não tinha apoio das igrejas da comunidade onde ele estava, a princípio ele começou o trabalho com alguns amigos que se uniram em apoio àquilo ali, e o número de crianças foi aumentando, né, para receberem aquele... Porque, assim, as crianças tinham escola no período da manhã e passavam a tarde lá com ele na ONG. E ali faziam tarefa, tinham reforço escolar, tomavam banho, faziam lanche, almoçavam, inclusive, né, e tudo mais. E foi passando o tempo e ele foi perdendo aqueles parceiros que investiam nesse trabalho. E aí, nesse momento, chega, então, ele teve que mandar avisar as famílias que tal data, né, e o trabalho ia ser encerrado, porque não tinha recurso. Ele foi na prefeitura, ele foi na associação de bairro, ele foi em outras igrejas, ele buscou, né, outros patrocinadores, mas não conseguiu. E aí, quando essa notícia se espalhou, ele recebe uma visita lá na ONG, uma coisa assim, era uma estrutura muito simples, né, mas bem armadinha. E aí o rapaz falou, eu fiquei sabendo que você vai fechar. Ele, pois é, porque está acontecendo isso e isso. Ele, olha, eu não queria que você fechasse. Quanto você tem de gasto aqui mensal? Aí ele falou, tanto, X, eu não me lembro agora. Daí essa pessoa falou assim, então você pode continuar porque eu vou te mandar esse valor todo mês. E aí, quando ele soube quem era aquela pessoa, ele soube que era o chefe do tráfico naquele morro. E aí ele trouxe esse exemplo e fez a pergunta para mim na frente de 200 pessoas. Ele falou assim, e aí, né, missionária, não sei como ele falou, mas assim, eu aceito ou não aceito esse recurso? Né? Então, a resposta que eu dei para ele foi a seguinte, boa pergunta, né? Ali não havia tempo hábil para a gente conversar sobre isso, mas é um tema muito complexo, viu, Nicé? A gente tratou isso algumas vezes em sala de aula, todo ano eu dou esse curso, né, em várias situações, em várias cidades e tal, quando trazem essa questão de posso receber o dinheiro que não seja proveniente da igreja, ou de um familiar, ou de um empresário, ou não sei. Então, a gente conversa sobre isso para encontrar respostas. Se eu olho para a Bíblia, né, para a Bíblia, faço um estudo mais acurado sobre isso, a gente vê Deus usando, por exemplo, reis pagãos, né, possibilitando que o trabalho dele fosse feito. Como foi o caso de Neemias, por exemplo, quando ele foi retornar para Jerusalém, por causa da autorização do rei, ele conseguiu tudo que ele precisava. Os itens materiais, as pessoas, uma caravana, alimentos, tudo que ele precisava para chegar lá, né, para começar aquela reconstrução dos muros. Aí a gente vê aí um caso em que Deus usa um ímpio para que a obra dele fosse realizada. Qual era a obra? Reconstrução dos muros. Né? A gente vê, né, outros exemplos, por exemplo, a viúva de Sarepta, quando Elias chega ali em 1 Reis 17, ele chega na casa dela e fala, olha, faz lá amassa um pão para mim, porque eu preciso comer.
Aí ela fala, olha, tudo bem, vou fazer, mas eu e meu filho vamos morrer, porque não tem mais nada nessa casa para comer. Sarepta é onde hoje é a região do Líbano, né? Então, ela era uma mulher fenícia, vamos dizer assim. Mas ela atende o pedido do profeta e ela fornece ali para ele o alimento que ele necessitava. E aí acontece aquele milagre que a gente todo mundo está cansado de saber, que nunca mais acabou o azeite na botija dela e a farinha na panela, né? Então, assim, a gente vê situações em que Deus sustenta, Deus usa pessoas que não o conhecem, ou até aquele momento não conheciam, enfim, porque no final, quando o filho dela ressuscita, ela traz ali uma frase de impacto muito bonita, né? Ele usa pessoas como ele quer, né? Porque, afinal de contas, o Salmo 24, versículo 1, vai dizer que sim, tudo pertence a Deus, né? Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, os recursos da terra, sejam eles recursos humanos, animais, vegetais, hídricos, minerais, e todos eles, então, ele faz como ele lhe apraz, né? E nesse Mônica, eu estou aqui te ouvindo e tendo o privilégio de ver aqui a sua carinha, e eu pensando a responsabilidade de vocês, né? Você e o pastor Agripino liderando missionários, homens e mulheres que se dizem, que se veem chamados, né? Todos nós somos missionários, todos fomos convocados para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora que a gente está falando daquele de deixar tudo, né, e ir, né, e o deixar tudo é assim, se precisar sair dessa cidade e ir para outra, chamada específica. Então, a importância, né, de vocês terem sempre em mente, no coração, na boca, palavras que venham mesmo da parte do Senhor para dar essa direção para o missionário, para a missionária que procuram vocês, né? Também anotando a respeito aí deste livro, Missionários e Recursos, Parcerias no Reino de Deus, você vai citando a importância de como esse missionário chega na igreja, de como o missionário coloca a sua necessidade, o cuidado de uma fotografia, de uma exposição. Você cita um missionário que trabalha entre os índios, né? Está aí tá numa tribo, e ele mostra que foi feita uma pista de avião, né, para pouso aéreo, e a pessoa que investia nele, quando soube disso, ficou indignada, mas como assim? Agora, então, quer dizer que um missionário então vai andar de avião, já está num ambiente melhor? Então, assim, quando eu li isso, Mônica, eu tenho um filho pastor, eu tenho um filho missionário, então, assim, esse cuidado em deixar muito claro as necessidades do missionário, as necessidades do lugar. Por favor, fale particularmente sobre esse momento aí da pista aí com o missionário, por favor. Tá certo. Então, esse missionário em particular, um amigo nosso muito querido, né, nós nos encontramos bem raramente nos dias atuais, mas ele era piloto missionário, mecânico e piloto missionário, e aconteceu de, então, conseguirem abrir essa pista numa determinada aldeia no Amazonas, e para que o avião pudesse chegar com gêneros alimentícios, com vacinas, com medicação, com farinha, para poder a missionária que morava lá fazer pão, retirar pessoas em situação de emergência, partos difíceis, pessoas que foram atacadas por cobra, por onça, enfim, né? Os voos são feitos assim, em vários contextos. E aí, quando ele escreveu a próxima carta dele, lá ele colocou o informativo missionário, né, que pela graça de Deus conseguiram concluir a pista que estava sendo almejada naquele povo, para que o avião pudesse entrar e sair da aldeia e tal, tal, tal. E essa parceira dele, né, uma pessoa que enviava ofertas regularmente para aquela família missionária, achou um absurdo, né? Chegou a verbalizar, falou, olha, não vou mandar mais minha oferta, não, vou mandar para alguém que está precisando, porque eu não quero ficar pagando missionário para andar de avião. Então foi muito, assim, duro ouvir isso, chocante, porque é vamos dizer assim, um conceito equivocado que existe, né, na cabeça de muitas pessoas e até líderes das nossas igrejas, né, em relação a isso. O que é o missionário? Quem ele é? Quais são as necessidades dele? Então, uma coisa que eu sempre gosto de deixar muito claro, Lucélia, em todo lugar que eu vou, o missionário ele não é nenhum pedinte, tá? Inclusive, eu proíbo meus alunos de usarem esse verbinho aí da terceira conjugação, pedir. Não existe pedir em missões. O que existe é o que a capa desse primeiro livro retrata, uma união de esforços para que o evangelho seja levado a um lugar especificamente. Então,
como você disse, existe a chamada geral. Em certa instância, todos os discípulos de Cristo são missionários, porque ele disse, ide ao mundo, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, etc. Então, o chamado, né, que é conhecido como o livro, ele é para todos nós. Contudo, a gente vê, por exemplo, quando a igreja de Antioquia está lá reunida, em oração, em jejum, buscando do Senhor, e o Espírito Santo fala, separa Paulo e Barnabé, que eu quero que eles dois vão para aquilo que eu tenho chamado, que é o quê? Pregar o evangelho para os gentios, que até então a concentração dos esforços ali para a pregação era na Palestina, para os judeus, e Deus não fala assim, olha, pessoal aí da igreja de Antioquia, vão fechar a igreja, vai todo mundo agora para lá pregar para os outros povos. Não, ele chama especificamente. Então, tem estudos, livros, né, muito bons que falam sobre a questão de chamada geral, que é essa que todos têm, todos os cristãos têm, e a específica, que no caso é esse. Eu digo, Nilceia, em algumas igrejas, quando eu vou dar aula em escola dominical, numa conferência missionária, né, e aí eu falo assim, a igreja que é parceira de algum missionário, eles falam, do fulano, que benção, que ótimo, excelente. Mas aí eles começam a fazer perguntas, né? E aí, uma ilustração que eu uso é a questão do avião. Eu falo assim, olha, não é... Porque eles falam assim, eles usam muito a palavra ajuda, né? Eles, que eu digo assim, os membros das igrejas, os pastores, de uma forma geral, eles usam muito essa ideia. E não existe ajuda em missões. Novamente, bate na tecla. Existe união de pessoas que o evangelho seja falhou. Não existe... Mônica, falhou. Não existe ajuda em missões. O que existe é um conjunto de esforços a fim de que o evangelho seja levado àquele que não ouviu. Então, eu pergunto assim, então olha aqui, vamos supor, vou inventar aqui uma igreja. Estamos aqui hoje na igreja, sei lá, Betel, tá? Quantos membros tem aqui na igreja? 100 membros. Ok. E o missionário que vocês são parceiros, ele está onde? Ele está no tal lugar. Tá certo. Tem condições da igreja, dos 100 membros da igreja Betel, todos vocês, deixarem tudo que vocês fazem, montarem a mala, entrarem no avião e irem lá para aquele campo missionário junto com o fulano? Não tem jeito. Por que não tem? Eu sou funcionário público, eu sou uma empresária, eu aquilo, eu sou professora, eu sou... Né? Então, assim, eu falo, exatamente, meus irmãos, Deus quis que o fulano de tal, a família do fulano de tal, fosse para esse campo. E Deus quis que vocês fossem também para esse campo na companhia dele. Como? Através do apoio que vocês estão dando. Orando, enviando fielmente as suas ofertas, visitando esse missionário no campo, sendo um ouvido, sendo um ombro, sendo um colo quando ele precisa. Então, é assim, a Igreja Betel está pregando o evangelho para o povo daquele tal lugar através da boca do fulano de tal que vocês enviaram. Né? Então, para deixar clara essa dinâmica. Perfeito, perfeito. Porque, assim, você cita até o próprio missionário numa postura meio constrangedora, quando ele vai à frente da igreja, não é? Para falar do campo, das necessidades do lugar, das necessidades dele como pessoa, como ser humano. Muitas vezes até o casal, né? Tá ali a família dele, e ele fica num constrangimento, porque ele não quer dar a entender ali que, olha, eu vim aqui pedir dinheiro para vocês, né? Então, assim, como é importante os cursos que vocês promovem, ou esses livros que você escreve, porque vai dando essa direção para que o missionário, o homem, a mulher, que o Senhor levou para aquele lugar, tenha essa tranquilidade de expor o trabalho que está sendo feito, ou até o trabalho que poderia ser feito e não tem sido realizado por falta de recurso financeiro. Falar de dinheiro hoje, Mônica, está ficando tão complicado dentro da casa de Deus, mas a gente não pode perder de vista a seriedade, a necessidade de dinheiro para comer, para ele se vestir, para ele ir de um lugar para o outro, se ele tem uma família, manter a família dele. Eu acho interessante, nesse outro livro aqui, As Duas Faces do Sustento Missionário, que aí você envolve igreja e vocacionado, você fala do fazedor de tendas, né? Você menciona, é aquele que trabalha,
que tem... Quando eu li, eu logo lembrei do apóstolo Paulo, né? Lembra do Senhor Jesus Cristo, né? Homens que trabalhavam, que tinham ali as suas funções, e a gente fica com aquela ideia assim, não, eles trabalhavam, não era aquela pessoa que dependia de todo mundo, ganhava o dinheiro. Fala um pouquinho sobre isso, Mônica, por favor. Muito bom você trazer esse tema. E em relação a fazer tendas, né, fazedores de tendas, é um conceito que já tem aí as suas 3, 4 décadas, né, de aplicabilidade, de aplicação, aliás, e existe toda uma literatura falando sobre isso também. E existem outras nomenclaturas que são usadas no meio missionário para pontuar quem é esse missionário. Então, é o bivocacional, bivocacional, tem o missionário de acesso criativo, tem o fazedor de tendas, etc. E tal. Então, eu não sou especialista nesse tema, né? A Túnica, por exemplo, ela é ótima nesse tema. Eu acho que talvez vocês conheçam a Túnica, que serviu em Angola há muitos anos e que foi professora no SEM muitos anos também. Mas aí, o que acontece? O fazedor de tendas, meus irmãos, geralmente é assim que ocorre. Eu vou para outro país, né? Por exemplo, eu vou para um país que é bem restrito à concessão de visto para cristãos, por exemplo, e eu vou através da minha profissão para lá. Então, eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um arquiteto, eu posso ser médico, enfermeiro, eu posso ser um professor de inglês, jogador de futebol, não importa. A minha proposta, ela é missionária, de um projeto missionário, mas para que eu possa viver naquele lugar e obter o visto, vai ser a minha profissão que vai me abrir as portas. Então, ali ele vai trabalhar, essa pessoa ela vai trabalhar, porque para ela ter o visto de trabalho e para ela ter o sustento dela, ela tem que ter aquilo ali, e ela vai dividir o tempo dela entre o trabalho, para justificar que ela está ali com aquele visto, e também com o plantio daquela igreja, o início daquele grupo de discipulado, ou o que for, né? Então, o fazedor de tendas, ele vai trabalhar e ele vai receber um salário por causa da sua profissão. É o que Paulo fez na época que ele estava lá em Priscila e Áquila, né? E ele foi lá fazer tendas e tal, e ele ganhou um recurso porque ele não queria ser pesado aos irmãos. E a gente sabe que Jesus era carpinteiro e que naqueles 3 anos em que ele iniciou seu ministério público e foi caminhar com os discípulos por toda a região da Judéia, né? Por toda a Palestina, ele não estava mais exercendo a sua profissão de carpinteiro. E, então, o que ocorre? O missionário, por exemplo, bivocacional, a gente tem caso, por exemplo, vamos pegar aqui um biólogo. Um biólogo que é especializado, por exemplo, em determinada área da biologia. Então, ele vai para aquele país porque estão precisando de alguém no perfil dele, mas o trabalho lá não oferece nenhuma remuneração. Apesar de que a formação acadêmica dele, né, vai conceder o visto para essa pessoa. Então, ela vai chegar naquele lugar, ela vai trabalhar com a profissão dela, por exemplo, uma bióloga, uma farmacêutica, enfim, veterinário, até um veterinário pode ser missionário também, né? Vai trabalhar ali com a sua profissão, não vai ter salário, porque é um trabalho voluntário, e nesse sentido, então, as igrejas brasileiras, os seus parceiros aqui no Brasil, é que vão enviar mensalmente o sustento daquela pessoa, daquela família. Então, a diferença do fazedor de tendas é que ele vai receber uma remuneração pelo trabalho, e o bivocacional, ele vai trabalhar também, mas ele não vai receber nada pelo trabalho. O que ele vai vivenciar no campo, a maneira como ele vai viver lá é através das ofertas que são enviadas. É muito interessante você falar sobre isso, porque, assim, também eu acho que é um pouco perigoso, né? Porque às vezes aquele que tem o seu sustento, a sua profissão, ele acaba meio que não, qualquer coisa eu tenho meu dinheiro, então não enxerga, eu não sei se a palavra é essa, de criar uma dependência total do Senhor. Eu acho que são experiências tão ricas, né? Você menciona no segundo livro aqui, você vai falando sobre experiências, você menciona momentos bíblicos, como você citou Elias, né? Servos de Deus que obedeceram literalmente o Senhor, para que ele, sabendo que ele ia providenciar ali o alimento, a cama para ele descansar. E aí a gente traz para os dias de hoje, você
você faz isso no seu livro, e citando, inclusive, casais que hoje trabalham com você na APMT, o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor é justo, o quanto o Senhor honra a sua própria palavra na vida dos seus servos, né? Eu acho muito gostoso que você menciona aqui, que você fala assim, ou você é um missionário, ou você é um campo missionário, né? Então, assim, ou você se conscientiza quem você é no reino de Deus, que você é um missionário, seja aí dentro da sua casa, na sua cidade, ou indo literalmente para o campo onde o Senhor enviou, ou você é o campo missionário, você é a pessoa que precisa ser evangelizada, trabalhada, convertida ao evangelho do Senhor Jesus. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre essas experiências de hoje, né? Essa realidade, como o Senhor continua fiel à sua palavra na vida dos seus vocacionados, dos seus chamados. Por favor. Joia. Então, o meu ministério prioritário hoje na PMT, desde 2011 para cá, é com a formação de futuros missionários, né? Com o CFM, então a gente recebe ali jovens, nós recebemos pessoas de mais idade, adultos e até da terceira idade, para aprender, né, estudar missiologia e dar os primeiros passos em direção no rumo do campo missionário. E alguns deles, nos primeiros módulos, né, durante os primeiros momentos, assim, eles falam, eu tenho dificuldade de ter que depender de igrejas e pessoas, porque eu sempre trabalhei, eu sempre tive o meu salário. Aí, numa hora dessa, eu viro para a pessoa e falo assim, tá, então quer dizer que foi você pelos seus méritos que conseguiu esse emprego? Aí a pessoa para... Boa. Porque eu fiz o concurso, tá, mas foi Deus que te deu a sabedoria, né, e a formação para você fazer esse concurso e passar? Foi uma coisa que foi de você mesmo? Como é que... Não, tudo é Deus, né? Pois é, então, se você tem um emprego e todo mês o salário entra na sua conta, e se você é um missionário e todo mês o sustento entra na sua conta, é a mesma coisa. Porque da mesma maneira como você está empregado recebendo o seu salário, amanhã você pode ser mandado embora e ficar desempregado. Então, em primeira e última instância, alfa e ômega, quem te mantém, quem sustenta a sua vida é Deus. Inclusive, Mônica, não tem outra opção. Você menciona, por isso que eu falei de coisas atuais, de situações, as duas faces do sustento missionário, igreja vocacionada, você menciona uma experiência do seu amado, numa cena no aeroporto, não é isso? Que ele tinha... Fala um pouquinho, ele tinha se inscrito para participar de um evento. Fala aí, por favor. Isso aí foi mais lá no começo da nossa caminhada, final da década de 90, ele foi convidado para participar de um congresso mundial que haveria em Seul, na Coreia, e que uma delegação de brasileiros, né, foi selecionada, um grupo, eu não me lembro agora quantas pessoas, e ele foi incluído nesse grupo, só que era um custo muito alto, né, tanto a passagem aérea quanto a estadia lá, etc. E aí, mas ele ficou muito interessado porque era bem um recorte daquilo que ele vislumbrava como ministério a longo prazo. E aí, conversando com uma pessoa, outra pessoa, a igreja e tal, ele foi apresentando essa questão, e, de fato, algumas pessoas começaram a enviar ofertas especificamente para isso. E, no último dia da inscrição, que era o dia que você tinha que colocar o dinheiro na conta do congresso, ele entrou no caixa do 20, faltava, eu acho que não lembro agora, mas na época faltava, acho que era R$200, R$100, uma coisa assim só que faltava. E ele não podia depositar um valor diferente, tinha que ser o valor que era a taxa. E aí, ele entrou no caixa eletrônico, passou o cartão, não tinha nada. Aí ele saiu triste, falou, nossa, morri na praia, né? Aí ele falou, não é possível, entrou quase tudo, Aí ele entrou de novo no caixa eletrônico, quando ele pôs o cartão, tinha acabado de entrar no depósito, naquele momento, daquele valor que ele precisava, não lembro se era R$100, R$200. Então foi aquele regozijo, assim, de ver, né? Deus queria que ele fosse. Tudo bem, aí ele pagou o congresso, comprou a passagem lá, parcelando e tal, e foi embora para Brasília pegar o voo. O voo ia sair de Brasília, vir para São Paulo, de São Paulo ele ia viajar, não sei via onde, para chegar lá na Coreia. E aí, ele no aeroporto, quando ele estava indo de Anápolis para Brasília, antes de chegar no aeroporto, ele pensou, ai, que bom, né, que deu certo. Ele pensando consigo mesmo, assim, um solilóquio, né, vamos dizer. Aí ele pensou, puxa, mas pena que eu não estou levando nem um dinheirinho, nada, porque o voo vai parar lá no Japão, na escala da Volta, eu acho, e se eu tivesse um dinheirinho, eu queria comprar tal coisa. Ele pensou assim com ele mesmo,
E eu nem me lembro se ele chegou até a orar sobre isso, eu acho que só pensou sobre isso, né? E aí chegou no aeroporto de Brasília, estava lá na fila de check-in, quando chamaram ele para ir, ele foi, despachou a bagagem, estava ali finalizando para pegar o bilhete aéreo, e aí veio correndo uma pessoa, a pessoa vinha correndo e parou do lado dele, Agripina, ainda bem que eu te peguei aqui. E assim, respirando, né, ofegante, assim, oi, fulano, tudo bom? Olha, é porque a gente ela era membro de uma igreja que tinha um conselho missionário e eles sabiam dessa viagem dele. Olha, eu queria te pegar aqui, porque senão depois não ia ter jeito. Lembrando que é uma época que não existia internet ainda, nem celular, era final da década de 90, assim. A gente levantou uma oferta para você, para levar para você gastar lá, para você comprar alguma coisa que você queira comprar, tá aqui, tragou um envelope. Gente, olha, não, não, Deus existe! Deus existe, Mônica! Assim, sabe, eu não sei quanto seria hoje, mas sei lá, foi um valor assim absurdamente alto, sabe? Que ele ia poder comprar o que ele desejava, lá, alguma coisa eletrônica, eu não lembro na época, ainda ia sobrar. Então, assim, o cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus na vida do missionário. Isso é um exemplo, tem outros retratados no livro, nossos e de outros colegas. Sim. E, assim, são histórias para a gente encher o coração, né? E só falar, louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque Ele é o Deus de toda provisão. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando aqui no Missionando, que eu tenho esses 2 livros da Mônica, tenho em mãos, Missionários e Recursos, Parcerias no Reino de Deus, o desafio de encontrar recursos para o trabalho missionário e também as 2 faces do sustento missionário, igreja e vocacionado. Mônica, fale aí do terceiro que eu não tenho em mãos, fala o nome dele, por favor. O terceiro livro, no caso, foi o segundo que foi editado, Missões do Jeito que Deus Quer. É o papel da igreja no envio e no sustento dos missionários. Esse foi pela editora Cultura Cristã, né? E ele está no prelo e eu acho que nas próximas, 2, 3 semanas ele deve estar pronto já em mãos. Legal. Eu estou dizendo isso porque são materiais riquíssimos. Aqui a gente até está passando do nosso tempo, porque eu vou me lembrando das situações nos livros, são citações tão ricas, ou porque foi lá em 1990, ou é aqui em 2010, 2020, Deus continua o mesmo. E a Mônica e o Agripino, pela graça de Deus, fiéis ao que se propuseram já há tantos anos, vocês têm sido instrumentos preciosos nas mãos do Senhor, na vida de missionários, na vida de famílias, na vida da própria igreja, que precisa ouvir vocês. Eu preciso marcar para vocês irem na nossa igreja. As igrejas precisam ouvir vocês para enxergar com outros olhos os homens e as mulheres que têm arregaçado as mangas e ido. Né? Tem aquela situação também que eu anotei aqui sobre aquele que desce no poço e aquele que fica aqui na boca do poço, né, com a corda, segurando para que aquele que desceu faça aquilo que deve ser feito e ele possa contar com aquele que está segurando a corda para sustentar, para fortificar, porque o missionário tem suas crises emocionais, psicológicas, seus desafios financeiros, crises espirituais, não é, Mônica? Então, quanta coisa que esses homens e mulheres têm vivido. Eu quero aqui terminar esse tempo, eu fiquei babando, eu gosto muito de ler e os seus livros são uma delícia, é bom demais porque você fala do que eu e qualquer pessoa, qualquer leitor pode vivenciar nas mãos do Deus eterno. Olha, querido que nos acompanha, as 2 faces do sustento missionário, igreja e vocacionado, palavra final, ouçam. O primeiro livro de minha autoria, isso aqui é a palavra da Mônica, foi publicado em 2011, sob o enfoque de encorajar os missionários brasileiros, no sentido de acreditarem que é possível a eles se dedicarem integralmente ao ministério, a partir do momento que preparem uma equipe fiel para seguirem juntos na caminhada. O objetivo primordial foi de que essa leitura chegasse às mãos de missionários das mais diversas agências e tipos de ministério.
Em 2014, foi lançado o segundo livro, e dessa vez com um viés mais voltado à igreja, como primeiro público leitor. O subtítulo, O Papel da Igreja no Envio e Sustento do Missionário, reflete muito bem a proposta de leitura. Minha intenção foi trazer um alerta à igreja sobre seu papel bíblico ante os vocacionados, e qual não foi minha surpresa quando me deparei com missionários adquirindo 50, 100 e até 200 exemplares na editora, a fim de presentearem as lideranças das igrejas com as quais desenvolvem algum tipo de relacionamento e ou parceria. Desta vez, no final de 2022, venho com uma proposta mista. O livro, As Duas Faces do Sustento Missionário, Igreja e Vocacionado, lançado pela Betel Publicações, sob a supervisão primorosa de sua editora, Deise Oliveira, abarca os dois lados da história, o lado do missionário e o lado da igreja. São 2 capítulos dedicados a cada um dos lados. Capítulos esses que retratarão as benesses e os equívocos dos 2 importantes agentes da missão, a igreja e o vocacionado. Para todos nós, envolvidos em ambas as esferas do sustento missionário, essas são lições sobre as quais devemos repensar, vivenciar, dialogar e praticar, seja você igreja ou vocacionado. Mônica de Mesquita, palmas para você. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por sua vida, por estas obras escritas, que o Senhor prospere os seus caminhos, o seu e do seu amado, que vocês continuem firmes com esta boa palavra, palavra desafiadora, encorajadora, sem medir esforços. Vocês têm cruzado oceanos, a gente pode ver você nas redes sociais dizendo: ele está indo embora, mais uma manhã que ele está saindo. Muito gostoso, viu? Eu, como hoje aqui uma profissional te entrevistando, mas como mulher, como esposa, como mãe, como vovó, me identifico com você e digo: ô Senhor, bendito seja o teu nome na vida da Mônica e na vida do Agripino. Obrigada, querida Mônica Mesquita. Dê aí a sua despedida para o nosso podcast Missionando, por favor. Eu só posso agradecer o convite, esse tempo gostoso aqui com vocês. E eu queria só fechar minha participação dizendo a você, que é missionário já, ou você que é vocacionado, que está em preparo, que eu e o Agripino temos aí 31 anos de caminhada missionária, 31 anos. E tem 31 anos que nós vivemos de sustento missionário. Nós temos igrejas que estão conosco até hoje, que começaram, que mandaram a sua primeira oferta em 1992. Nós estamos em 2024 e essas igrejas continuam fielmente mandando as suas ofertas mensalmente. E esses valores são reajustados de tempos em tempos. Então, não é mérito, não é porque eu sou bonitinha, eu sou boazinha, eu sou... Não, isso é graça de Deus. Mas da parte do missionário, cabe o zelo, cabe a comunicação, cabe a presença. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Essas igrejas precisam entender que elas estão fazendo o ministério juntamente conosco. Então, por que essas igrejas estão há mais de 30 anos? Gente, não tem humanamente uma explicação. É pela graça de Deus. Né? Como dissemos, Ele é que dá o tom e é Ele que faz da maneira como Ele quer. Então, fique firme na caminhada, não desista, não fique com medo, não fique, o sustento vem. Se você tem certeza de estar fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça, de estar desenvolvendo um projeto que Ele te chamou para fazer, você pode ter certeza que o sustento vem. Amém. Estou aqui mexendo nos papéis, fazendo um barulhinho aqui na nossa gravação, mas eu quero dizer que foi um prazer muito grande falar com você, muito mais ouvir você, Mônica de Mesquita, essa mulher que eu disse no início, todo um currículo tão vasto, mas é uma mulher como qualquer outra mulher, colocada nas mãos do Deus eterno. Você que nos ouviu, nos acompanhou, pode acompanhar, pode ver lá que tem na descrição do podcast os links dos livros e também redes sociais da APMT, para que você tenha acesso a todo o trabalho, a todas as informações que estão disponíveis para você tomar conhecimento.
Sou Nilceia Paris e termina aqui o podcast Missionando, a série Literatura e Missão. Episódio escritora Mônica de Mesquita. E até o próximo Missionando.